E, e compartilhar a tela. Legal. Fala aí se você está vendo minha tela. Perfeitamente. Ó, vamos lá. A gente fez o 18 ou 17? Deixa eu ver aqui. Nós fizemos o 18 e agora é o 19. É isso? Me ajude aí, filho. Eu não vi que estava mutado, mas é 18. É 18. Nós fizemos o 18 semana passada, agora é o 19, é isso? Exatamente. Legal. Então, a base do 18 que nós fizemos semana passada, a gente viu lá, Deus promete um filho a Abrão, mas ainda não, o foco não acaba sendo esse aqui, né? Eu acho que o foco acaba sendo Abraão apontando o dedo para Sara, né? Ela novamente duvida das promessas de Deus na vida dela, e a gente vê ele apontando aqui para ela, não negue, você riu. E aí, na sequência, a gente vê ele duvidando de Deus inúmeras vezes. Então, acho que ficou uma lição muito clara aqui, né? A gente fala bastante daquele... Antes de você entender a palha que está no olho do seu irmão, entenda a trave que está no seu, né? A gente lê lá, inclusive está no Manual de Cultura da Believe. No 19, a gente já vem para a destruição de Sodoma e Gomorra. A gente já pula, Isaac ainda não nasce, e aqui a gente já fala um pouco de Sodoma e Gomorra, e aqui a gente vai entrar nisso. Então vamos lá. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Então Deus deu ordem da destruição da cidade de Gomorra, de Sodoma e Gomorra, né? E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Então, não passaremos a noite na praça, responderam. Eles responderam para Ló, né? Não passaremos a noite na praça, dizendo para Ló que não precisamos ir até a sua casa, que nós vamos passar a noite na praça. Mas ele insistiu tanto que eles finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Não dá impressão, vou até parar aqui, não dá impressão que o começo do anterior, vamos olhar aqui, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhais, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda. E a gente... Abraão ergue os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Então, não parece que... a gente está vendo aqui de novo, Ló. Quando os homens se levantaram para partir, avistou-se embaixo... Opa, perdão. Pulou um pouco. Desculpa. Vamos lá no 19, ó. Os 2 anjos chegaram a Sodoma e Gomorra ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra. Bem parecido, né? Parece que como se tivesse passado por Abraão em sentido a Sodoma e Gomorra. Algum anúncio relacionado a essa destruição que a gente escutou nos capítulos anteriores, né? Então, lembrando que, né, a Bíblia, esses versículos, eles não estão contando uma história literal. O foco aqui não é... Oi, gatão. Dá oi lá, dá oi lá. Dá oi. 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 O foco aqui não é a gente entender que os anjos entraram, tomaram café, foram no banheiro, assistiram Domingão do Hulk, e aí foram comer um bolinho de fubá. Não é isso. Não é isso. Tem várias... Aqui, o foco é a mensagem, né? Nós estamos percebendo, a gente chegou no capítulo 19, e claramente a ideia de fazer uma leitura por semana, porque visivelmente cada capítulo tem uma mensagem. Entre esses versículos, a gente todas as vezes está encontrando mensagens
de capítulo por capítulo. Então, me parece que desde Abraão, né, já vem esse anúncio, como se no capítulo anterior, Abraão já estivesse recebendo esse anúncio. E aí, vamos continuar aqui, ó. Eles decidem não ficar na casa de Ló, mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram na sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens... É forte esse capítulo, tá? Não sei quando eu ler se você já ouviu falar, mas é bem forte, tá? Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma... Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite. Olá, Marcos, boa noite. Oi, Adri, tudo bem? Boa noite. Oi, Marcos, bem? Tudo bem, maravilha. Então, seguindo aqui, então a gente viu aqui que o Ló insiste para que os anjos fiquem hospedados na casa dele, e eles vão, né? Ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Então, vamos imaginar aqui, né? Ló estava estabelecido em Sodoma e Gomorra, e ele recebe 2 anjos. Ele insiste para que os anjos durmam. Esses anjos, a gente viu nos capítulos anteriores que Deus aponta para a destruição de Sodoma e Gomorra pela sua perversidade, né? Era uma cidade perversa. Desde lá do capítulo 12, 13, 14, que a gente vê que Ló escolhe a região do lado do Rio Jordão, onde fica Sodoma e Gomorra, e ali já falava que era uma região que não adorava o Senhor, que era uma região de pessoas perversas. Então, aqui a gente vai ver o agir de Deus sobre essa cidade. Então, aqui nós estamos vendo, ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com ele. Olha que forte isso. Então, legal, os anjos decidem não ficar na praça, vão para a casa de Ló. Então, ainda eles não tinham se deitado quando essa casa é cercada por homens jovens e velhos, e esses jovens pedem para que Ló tragam os anjos, para que esses homens tenham relações com os anjos. Olha que forte isso. Então, Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si, e ele disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Então, o que nós estamos vendo aqui, né? Vamos trazer para hoje? Eu acho que o foco do que nós... toda vez que a gente começa a ler a Bíblia, percebemos até o capítulo 18, que a mensagem não é para ela ser literal, né? É para a gente conseguir enxergar 2026 aqui, trazer isso para as nossas vidas. Vocês já perceberam que sempre que nós ativamos a nossa identidade, sempre que a gente está em busca do caminho de Deus, problemas começam a acontecer? Já aconteceu com vocês? Normal, né? Todo dia, Marcos. Todo dia. Então Exatamente. novamente. Inclusive, eu tenho uma palestra para dar domingo e estou sem voz. Olha só. Normalmente fala que quando a gente vai em busca da nossa identidade, a nossa luz fica acesa e chama a atenção de insetos, de tudo, né? Então, normalmente existe essa analogia de que a partir do momento que você decide buscar a sua identidade de fato, o que vai aparecer de gente para tentar apagar a sua luz é gigantesca. Então, a gente está vendo aqui que, né, Ló, o que Ló está trazendo aqui? Ló recebeu anjos do Senhor na casa dele, e quando a gente olha aqui para a questão das filhas dele, e esse capítulo ele é muito interessante, eu vou explicar detalhe a detalhe, mas ele tá oferecendo para esses homens o que, tipo assim, o que há de mais valor na casa dele, para que esses homens
não encostem, não mexam, não façam nada com aqueles anjos que ele sabe que são anjos do Senhor, que estavam ali debaixo do teto dele, tá? Então, vamos seguindo aqui, ó. Saia da frente, gritaram, e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro. Eles estão falando para Ló. E agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que aos anjos. Então, empurraram Ló e com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Vocês lembram que, a gente vai um pouco mais para frente nisso, né? Mas que Deus ele vai colocar o próprio filho como cordeiro, porque a pedido de Deus. Então, Abraão vai colocar o próprio filho, Isaque, como oferta. A gente vai chegar nisso em capítulos um pouco mais na frente. A gente vê um pouco disso aqui, ó. Os anjos, eles agiram para que nada acontecesse. Mas Ló, ele simplesmente, para proteger os anjos, ele aceitou aqui até dar a própria filha, né? Então, vamos sair da forma literal. Ele foi até o último segundo. Eu vou seguir a direção de Deus. Eu vou defender esses anjos. Então, aqui a gente vai ver, ó. Depois, os anjos, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló. Deixa eu parar aqui rapidinho. Vocês já passaram por alguma situação, você vai até o final e você fala, meu Deus do céu, será que vai dar certo? E aí, no finalzinho dá certo? E aí você fala, graças a Deus que eu segurei até o final. Já passaram por isso? Já. Muito. Acho que todos nós, né? Já. Muito. Já. É a mesma coisa. O inimigo vai tentar até o último, não adianta. Então, os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas? Ou outros parentes? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. A gente viu nos capítulos anteriores que, devido à perversidade, Deus ia simplesmente acabar com a cidade. Mas no capítulo anterior ele deixa claro que se tivesse uma pessoa justa, ele não destruiria e resgataria essa pessoa. Então, o que nós estamos vendo aqui é isso, tá? As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então, Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhe disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar o dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a sua mulher e as suas duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Mas Ló lhe disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, e o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão perto que dá para correr até lá. Deixe-me escapar para lá, e minha vida será poupada. É uma cidadezinha tão pequena. Então, olha só, de novo, tá? A gente que está acompanhando aqui toda semana, Ló, ele teima em desobedecer o Senhor. Você lembra disso, Phil? Bastante. Bastante. Então, a gente está vendo de novo a misericórdia de Deus na vida dele aqui. Ele teima em desobedecer. E ele respondeu, está bem, atenderei também a este pedido. Lembrando que nós vamos perceber nesse capítulo que nós temos livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos. Deus não vai agir contra as decisões que nós queremos. Vocês vão ver claramente, esse capítulo é muito forte, tá? Está bem, atenderei também a este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, pois nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar.
Quando Ló chegou a Zoar, a cidade que ele escolheu, não que Deus escolheu, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor desde os céus, e destruiu aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Isso aqui é muito forte, né? Porque essa mania que a gente tem, eu passei por isso hoje, tá? E Deus conversou comigo, tá? Eu fui ler esse capítulo antes de falar com vocês aqui, e eu falei com uma pessoa ontem, com a melhor das intenções, falei com uma outra hoje, com a melhor das intenções, e Deus está falando para mim, não olhe mais para trás. Já passaram por isso? Já. Ô, Marco, eu tô aqui passando por isso. Então, tipo assim, é muito forte, porque nós estamos nesse momento aqui abastecendo o nosso pote, enchendo de azeite novamente, né? Então, eu falo que viver longe da palavra de Deus, infelizmente, faz com que a carne ela comece a tomar decisões, porque a gente sempre quer ajudar todos, sempre quer estar bem com todos, mas Deus vê coisa que a gente não vê. Vocês já perceberam isso? Deus vai enxergar coisas que nós não enxergamos. Então, se ele falou segue, é para seguir, não é para olhar para trás. Então, novamente, a gente vê aqui, a mulher de Ló olhou para trás e se tornou numa coluna de sal. O sal nessa época, inclusive o salário vem de sal, sabiam disso? A palavra salário vem de sal. O sal nessa época, ele era utilizado para preservar carne, e nessa época, se o sal ele virasse uma coluna, ele ficava insosso. Se ele grudasse, ele ficava insosso, ele não servia mais para nada, nem para salgar os alimentos, nem para preservar a carne, nem para troca alguma, ele ficava insosso. Então, o que nós estamos vendo aqui? Ó? A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Então, aquele mesmo sal que serve para salgar a comida, que serve para preservar, se ele ficar insosso, ele não serve mais para nada. Então, nós estamos vendo aqui... Oi? Perdeu o valor. Perdeu o valor totalmente. Então, na manhã seguinte, Abrão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão, e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Foi um pedido de Abraão, né, para que Deus resgatasse o sobrinho dele. A partir daqui, gente, a gente está no 19 ainda, bem curto essa parte de baixo, e é uma mensagem extremamente forte. Mas a gente olhando até o 29 aqui, opa, peraí que travou para mim. Opa, deixa eu mexer com... Aí, voltou. A gente olhando aqui até o 29, eu acho que fica claro que a gente conseguiu entender aqui, né? Deus preservando a vida de Ló, mas visivelmente ele, a partir do momento que as coisas se organizam, por que a gente está falando isso, Adriana e Luiz? Tem uma passagem, há 5 capítulos anteriores, onde nós vemos Ló e Abraão descendo de Canaã, que era uma região que estava em fome, e seguindo sentido ao Egito. E aí, quando eles voltam de novo do Egito para Canaã, é onde eles entram em atrito. E sabe qual foi o atrito de Ló com Abraão? Você lembra disso, Phil? Lembro que Deus não estava falando mais com Abraão, né? Não. O atrito de Ló com Abraão, chega um momento que eles vão se separar, certo? Vocês lembram disso? Eles chegam na beira do Rio Jordão, Ló vai a leste do Rio Jordão, que é onde ele está, Sodoma e Gomorra, e Abraão vai para o outro lado, uma terra seca, mas que Deus faz ele prosperar nessa terra seca. A briga dos dois, você lembra, Phil, que os dois tinham tantas coisas, tantas riquezas, tantos bois, que Ló chega em Abraão e fala assim, ó, está tendo atrito entre os nossos homens, não tem espaço para os nossos gados. Olha que loucura.
Os dois saíram, o Abraão sai, Deus dá direção para ele sair, e ele decide levar Ló junto. E aí, automaticamente, eles saem de uma terra que estava deserta e eles passavam fome. Daqui a pouco, quando eles voltam do Egito, eles estão ricos, os dois. E a briga dos dois é por conta das riquezas. Olha o ser humano. Então, de novo, a gente vai perceber que Ló, na hora que as coisas... Legal, o anjo veio, você vê aqui visivelmente que ele vai até o final, ele sabia que era um anjo do Senhor sendo enviado. A gente vê que é um homem que conhece a direção de Deus, mas daqui a pouco é ele de novo escolhendo a cidade que ele quer ir, escolhendo os caminhos que ele quer tomar. Não lembra um pouquinho do Marcos, da Adriana, do Luiz, do Field? Não lembra um pouquinho da gente? O dia a dia. A coisa começa a organizar, a gente já quer seguir a carne, não quer mais seguir o espírito. Verdade. Verdade. Basicamente isso. Então, seguindo aqui, a gente percebe claramente isso até o 29 aqui. Deus realmente acaba com a cidade. A gente vê que a esposa de Ló duvida, né? Ela olha para trás para ver se realmente essa cidade tinha sido destruída, e ela simplesmente é transformada numa coluna de sal. Então, a gente segue agora para o 30, que é muito forte essa parte aqui, que liga também alguns capítulos anteriores. Ló e suas duas filhas saíram de Zoar e passaram a viver nas montanhas, porque ele tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais nova: nosso pai já está velho, e não há homens nessa terra para nós casarmos. Segundo o costume de toda a terra, vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitarmos com ele para preservar a nossa linhagem. Naquela noite, deram vinho ao pai, e a filha mais velha foi e deitou com ele. Ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com nosso pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você irá se deitar com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, também naquela noite, deram vinho ao pai, e a filha mais nova foi e deitou com ele. Ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho, e o chamou de Moabe. Ele é o pai dos Moabitas. A mais nova também teve um filho, e o chamou de Ben-Amim, que eles são os pais dos Amonitas, nos dias de hoje. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Deus, a gente vai ver em Moisés lá, que Moisés segue a direção dele, apesar de Deus dar um caminho diferente. Davi lá na frente também segue direções dele, Salomão segue direções dele. Então, o que nós estamos vendo aqui? Deus já sabia que, infelizmente, o coração de Ló estava contaminado, vocês concordam? A gente percebe pelas atitudes dele, né? Mas Deus não vai contra nenhuma das nossas escolhas. Eu percebi isso de uma forma muito clara, em várias passagens, em vários personagens. Então, olha só, a gente vai ter uma guerra gigantesca um pouco mais na frente na Bíblia, com os Amonitas e com os Moabitas. Então, quer dizer, uma decisão automaticamente, porque as duas aqui, na cabeça dela, elas estão fazendo o que é para fazer, mas são pessoas longe da direção de Deus. Então, novamente, aqui a gente está lendo um livro de 5.000 anos, de uma história de 5.000 anos atrás, mas vamos trazer para a nossa realidade, né? Sempre que a gente vai fugir da direção de Deus, eu falo que o problema raiz está aqui, tá? E aí você fugiu da direção de Deus. E aí vai gerar o problema raiz, o problema 1, o 2, o 3, o 8, o 10. A ruptura, ela vai acontecer lá na frente, porque não foi resolvido o raiz. Quando a gente resolve o raiz e segue o que Deus quer para as nossas vidas, essas ramificações, elas não acontecem. O fio não faltou um, né, fio? O fio está desde o capítulo 1. Então, se a gente olhar desde lá de trás, desde o capítulo 1, tudo que acontecia de ruim, e toda essa história que durou
X anos poderia ter sido encurtada, porque Deus sempre deu a direção correta para os homens que ele escolheu. Sempre deu. Mas sempre que se organizava, desde Adão, desde Noé, Abraão agora, sempre na hora que organiza, eles mudam a direção. Então, aquele Abraão que sai da cidade do pai, o pai dele Terã, aquele Abraão que segue peregrinando por anos, na hora que ele enriquece, ele já começa a tomar outro tipo de atitude. O Ló, que visivelmente você percebe ele assustado, daqui a pouco você vê ele tomando atitudes erradas. Então, novamente, nós vamos agir conforme nós queremos. Então, eu falo que buscar a direção de Deus através de Jesus Cristo é entender o que Deus quer para as nossas vidas, é entender o que é a nossa mente, o que é a carne e o que realmente é Deus. Vocês já passaram por isso? Já aconteceu na vida de vocês? Sim. Achar Então, que novamente, decide tudo. Oi? Achar que consegue decidir tudo, né? Porque às vezes uma decisão que a gente toma no meio do caminho pela carne, ela vai gerar consequências ali na frente. Você entende? Então, novamente, e é difícil viver sobre a direção de Deus. É difícil para cada decisão importante a gente botar o joelho no chão, a gente parar em oração, a gente tentar buscar entender se realmente é Deus que quer que a gente tome aquela decisão. É muito difícil, porque a gente quer resolver tudo para ontem. A gente quer encaixar tudo para o mais rápido possível. Então, o que nós estamos vendo aqui? Essas decisões erradas, elas vão gerando ramificações. Então, quando a gente percebe aqui uma filha, na cabeça dela, ela está tomando a direção certa. Ela simplesmente, ela está deitando com o pai para preservar a geração dela. Olha só, ela ouviu, vamos lá, ela ouviu de alguém que é necessário preservar a linhagem. Já, tipo assim, eu tenho parte da informação, mas eu não tenho a informação toda. Então, tipo assim, na cabeça dela, ela ouviu que isso daqui é o certo. Aí, todo o resto do que ela está tomando de atitude está errado. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Sim. Então, tipo assim, mas nós estamos aqui numa cidade chamada Sodoma e Gomorra, que inclusive Deus decidiu exterminar a cidade, e somente salvou Ló, não por ele, por pedido de Abraão. A gente vê isso nos capítulos anteriores. Abraão deixa claro que gostaria que Deus salvasse o seu sobrinho. Tanto que Abraão movimenta reis em capítulos anteriores para tentar buscar Ló, para tentar resgatar Ló. E é o que a gente está vendo aqui, tá? Então, novamente, nós não vamos controlar a vida de todos que estão ao nosso redor. Se Deus escolheu o Marcos, a Adriana, o Luiz e o Fio, é porque ele tem algo com a gente, e a gente precisa entender o que ele quer com a gente. Não dá para a gente sair carregando todo mundo que a gente quer. Vocês já perceberam isso? É atrapalhar o processo. Vai atrapalhar o processo. Percebi na prática. Oi? Eu percebi só na prática, infelizmente. Já está vivendo na prática, filho? Não, quando eu comecei a trabalhar, eu trouxe isso para a prática, né? Eu aprendi na prática, né? Ainda bem que foi... O pior é que o Phil ele tomou a decisão de comprar uma franquia da Believe, né? Trazendo rapidinho aqui. E aí ele levou um amigo que ele gostava muito e quis ajudar o cara e passou um problemaço com esse menino no começo de Believe. Mas lembra que eu falei, tipo assim, você não pode mudar o seu coração. E você tem que orar por ele, que ele se torne, que ele evolua. Mas você tem que estar na sua direção, você entende? Sim. Você tem que estar na sua direção. Então, quando Deus vai falar para a gente orar por quem a gente ama, é fácil. Desejar o bem para quem a gente ama é fácil. Então, novamente, a única coisa que a gente pode fazer por pessoas que não estão na mesma direção que a nossa é pedir para que Deus toque no coração delas, pedir para que Deus dê direção para elas, porque senão é essa tomada de decisão. Realmente as filhas de Ló acham que estão fazendo o que tem que ser feito. Em momento algum aqui você vê um ar de perversidade no que elas estão falando, elas acham que elas estão fazendo o que é certo. Nós sabemos que é uma atitude perversa, porque nós temos informação para poder analisar esse contexto, vocês concordam? Sim. Mas visivelmente quando a gente lê, se colocando na posição delas, na cabeça delas, elas estão fazendo o que tem que ser feito. Então, novamente, uma decisão, uma ramificação de uma decisão errada, você começa a perder o controle. E aí o que vai gerar ruptura e o que vai gerar problema são coisas lá da frente que não foram sanadas aqui. Então, eu acho que
a gente, novamente, né, eu falo que é um capítulo por dia, porque realmente um capítulo tem muita mensagem, né? Até hoje nós chegamos no 19 já e não tem nenhum capítulo que não teve uma mensagem muito forte. Então, a gente viu claramente aqui que como é difícil viver sob a direção de Deus. Eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês e falar para mim, tá? Eu saio daqui edificado porque vem acontecendo coisas importantes na minha vida e automaticamente eu volto a ter esse olhar de que todo mundo é bom e não é. Se Deus nos separou de alguns lugares, não é para olhar para trás. Não é para olhar para trás, é para olhar para frente. É verdade. E não é para querer levar junto quem não quer, não tem o mesmo princípio, não tem o mesmo Exatamente. caráter, não é para levar junto. Então, eu acho que a mensagem que a gente tem aqui no 19, 20 fica para a semana que vem, mais uma que realmente a gente ficou em cima de um capítulo só, porque tem muita mensagem. O que nós vemos aqui é isso. Se nós tomamos decisão errada, vamos trazer isso para 2026. Eu tomei uma decisão errada e eu quero corrigir essa decisão. O que Deus está fazendo aqui? Deus está destruindo essa cidade. Deus está virando para Abraão e falando, eu vou destruir essa cidade. Você entende? Era para Abraão, sai das pessoas, sai do emocional das pessoas, é sobrinho, é isso, é aquilo. Então, o que Deus está falando aqui? Eu vou destruir o seu passado, Abraão, eu preciso de você inteiro daqui para frente. E Abraão está lá, resgata pelo menos meu sobrinho, deixa eu puxar mais alguém. Então, eu acho que é uma mensagem extremamente forte, porque, novamente, se nós acordamos todos os dias e entendemos que dá medo de viver sem a direção de Deus, e se nós estamos aqui 8 horas da noite, é porque, de alguma forma, quando Cristo bateu no nosso coração, a gente decidiu abrir, vocês concordam? A gente decidiu viver sobre a direção dele. Então, depois que você vive sobre a direção de Deus, dá medo de viver sem a direção dele, vocês já perceberam? Então, que a gente possa se abastecer todos os dias. E uma coisa importante para finalizar com vocês, que eu falei semana passada. Semana passada eu não ia participar do estudo, eu não ia iniciar, porque eu esqueci. Desculpa, semana retrasada. E o fio, ele não me deixa faltar. Daqui a pouco está o fio lá. Inclusive, ele me chamou no dia errado, ele chamou um dia anterior. Então, o que eu estou falando? Que a gente possa estar perto de pessoas que estão no mesmo propósito, para quando um cai, um levanta o outro. E a gente vai fazendo com que cada vez mais pessoas vivam através da direção de Deus. Então, acho que é um pouco disso, porque tem dias que a gente enfraquece, tem dias que a gente está mais forte, mas que a gente possa estar na direção de Deus para ter pessoas que nos levantem quando a gente cai e que a gente levante pessoas quando elas caiam. Então, acho que a mensagem que fica para mim aqui é: vamos deixar Deus destruir o nosso passado, porque se Ele nos trouxe até aqui, destruir, apagar, ao ponto de nós nos tornarmos novas pessoas e somente olhar para trás e ser grato por tudo que nós passamos, até os problemas. Porque quando a gente entende isso, até os problemas a gente agradece. Mas que nós possamos, assim como Abraão, que no capítulo anterior fez uma aliança com Deus, mas que nós possamos honrar essa aliança que Deus fez com cada um de nós aqui. E simplesmente viver e seguir através da direção do que Ele quer para as nossas vidas. Maravilha, queridos? Amém, amém. Muito bom. Aproveitando aqui, a Adri já participou, Fio já participou. Luiz, obrigado por estar com a gente aqui a primeira vez. Eu vou pedir para você fazer uma oração para a gente encerrar, pode ser? Pode ser, tô com a voz meio ruim, mas eu vou fazer. Espera aí, deixa eu voltar para cá. Vai até domingo, você falou que domingo você palestra, né? Domingo. Até vai domingo tem chão, meu amigo. Até domingo aí o Gengibre vai botar essa voz o mais grave possível. Vai estar ótimo. Primeiro, Marcos, só agradecer também pela oportunidade, e pelo convite, que especial estar aqui. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais esse momento, Pai. Obrigado por essa partilha do Marcos. Uma palavra que falou fortemente comigo, Pai. Onde cada vez mais a gente possa ter certeza, Pai, da Tua presença na nossa vida. Porque os nossos planos, Pai, são ótimos.
mas só os teus são perfeitos, Pai. Só o Senhor sabe aquilo que realmente é o melhor para nós aqui nessa jornada. Por mais que muitas vezes a gente queira, assim como Neemias, como muitos homens na Bíblia tentaram fazer pela sua própria mão, pela sua própria força, a gente sabe que a gente pode, temos livre-arbítrio para fazer escolhas, mas que essas escolhas podem dificultar o caminho que o Senhor quer para nós. Então que hoje seja mais um dia, mais uma noite, para que de romper, de abrir os olhos mesmo, de cair todas as escamas dos nossos olhos para aquilo que o Senhor quer para nossa vida, Pai. Te agradeço, eu honro a vida do Marcos, a vida do Fio, a vida da Adri, que o Senhor possa estar presente cada vez mais na família, trazendo cura, trazendo provisão, trazendo saúde, Pai. Para que cada vez mais a gente possa estar seguindo a Tua palavra e que a Tua palavra seja regente nos nossos dias, nossa vida, nosso trabalho, e que cada vez mais a gente possa seguir o caminho que só o Senhor sabe que é o melhor para nós, Pai. Em nome de Jesus, assim, eu oro, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Luiz. Ó, quem tá aqui, ó. Dá um oizinho aqui, bebê. Dá um oi aqui. Olha, tá aqui do lado aqui. Boa noite. Oi. Ó, Luiz, obrigado. Adri, obrigado. Fio, obrigado. Semana que vem a Obrigada. gente tá junto, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau.